O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o território tradicional da pesca. No bloco anterior, a dona Maria das Neves, ela estava falando sobre a campanha nacional pela regularização, né? E aí precisava complementar essa sua resposta. Então... muito rapidamente, a gente, depois de muitas lutas, e em todos os grupos de trabalho, lá naquela conferência de pesca artesanal, visto que o território pesqueiro é a base de tudo. Sem território pesqueiro, a gente não tem condições de trabalhar, pescar e de sobreviver. E é por conta disso que a gente estamos aqui apelando para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão na cidade, que não são pescadores, mas que gostam de peixe saudável, nos ajudar na coleta dessas 1.500.000 assinaturas para que nossa lei seja garantida de fato e de direito. Pronto, eu gostaria que Maria Pacheco ela falasse um pouco sobre essa campanha, né? A campanha de coleta de assinaturas, né? Pronto, então, como a irmã Maria das Neves falou, depois dessa conferência, os pescadores viram que o grande tema e a grande ameaça era a questão do território pesqueiro, a garantia. Então, você tem as comunidades indígenas que têm uma lei própria que garante o território das comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Os pescadores têm já garantidos direitos, né? A Constituição Federal tem o artigo 215 que garante os direitos cultural, né? Os modos de ser, fazer, criar, da diversidade cultural e plural da sociedade brasileira e que esses grupos diversos do Brasil têm que ser preservados, mas, no entanto, não tem uma norma que estabelece como é que é o procedimento de regularização dessas comunidades. E, diante dessas ameaças, chegada dos grandes projetos, então, assim, os pescadores fizeram convite a várias entidades, universidades, entidades jurídicas, antropólogos e muito do conhecimento dos pescadores, e se pensou que tinha que fazer uma campanha. Como é que surgiu a campanha? A gente fez a análise assim, que as ruas estão aí demonstrando, né? O nosso congresso não é o melhor congresso que a gente já teve historicamente. Então, assim, a gente viu que no Congresso Brasileiro, infelizmente, manda o ruralismo, né? Os donos de terra, os donos dos grandes empreendimentos. Então, que seria difícil fazer uma proposta de lei simples, que passasse um projeto de lei normal, como a gente poderia dizer. Então, assim, existe na Constituição brasileira a possibilidade de que a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro, possa propor uma lei. Então, por isso, a gente, para que essa lei, que mexe com grandes interesses, tenha força, a gente, então, se analisou a conjuntura e se pensou de que precisava de uma ampla mobilização dos pescadores e da sociedade. Então, para isso, foi lançada a campanha que precisa arrecadar 1.500.000 assinaturas. Já tem quantas? Assim, no final do ano nós tínhamos, porque nós tivemos 6 meses apenas no lançamento da campanha, a gente também teve um ano eleitoral que as comunidades era muito difícil querer assinar, né? Botar o número do título, porque você precisa comprovar que é eleitor, então tem que ser quem tem o número do título, mas no final do ano nós tínhamos 50, 60.000 assinaturas. Esse ano é o ano que a gente está dizendo, o ano da coleta de assinaturas, então esse ano está tendo muitas campanhas, parcerias, muitas atividades. Esta semana, inclusive, é a semana de intensificação de busca pelas assinaturas. Então, nas várias comunidades, aqui em Pernambuco tem várias comunidades que estão aproveitando as festas de São Pedro, estão aproveitando algumas feiras da pesca, estão fazendo atividades com escolas, nas comunidades, nas igrejas, né? E a gente conclama a todo o público que está aí, os telespectadores, que possam ajudar a gente nesse processo de coleta de assinatura. Então, não precisa ser só pescador para poder assinar nesse abaixo-assinado. Tem um projeto de lei, né? Um projeto de lei que foi elaborado com muito carinho, a partir do conhecimento, da ideia, da vontade, do desejo, das ideias dos pescadores, mas que contou com assessoria jurídica, com assessoria em outros aspectos culturais, né? Antropológicos. E quem quiser só é acessar o blog da campanha, que lá tem os materiais, é www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com. Dá para você repetir, que tem muita informação aí, né? www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.
E lá você vai ter acesso à ficha de assinatura, ao projeto de lei e também perceber quanta movimentação tem sido feita no Brasil e também no estado de Pernambuco. Certo. E aqui o Edilton Lima, da Vila da Sudene, ele fala: deveria existir uma maior valorização a esses personagens locais, como a Maria das Neves, que são originais, já que lidam diretamente com a terra. Ela é uma representação mais próxima do povo. Que elogio, né? Muito obrigada. E o Josadac Vieira, de São Lourenço da Mata: existem muitas pessoas que recebem benefício do governo para pescadores, mas não exercem o ofício. É verdade isso? A gente gostaria de ter dados disso e para a gente acompanhar, a gente faz parte do movimento dos pescadores e pescadoras e eu faço parte também da Comissão Permanente de Mulheres pela Pesca Artesanal na Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. Isto é gratuitamente, viu gente? Não é ganhando dinheiro, não é luta mesmo. E a gente conseguiu, através do governo do Estado, o movimento lutando, 10 kits de pesca para os pescadores para 100 pescadores em cidades aqui do estado de Pernambuco e conseguimos o projeto do programa Chapéu de Palha, onde a gente temos uma ajuda financeira junto com a Bolsa Família, a complementação, e a gente gostaria de saber, como fiscal dos nossos direitos, onde está acontecendo isso, para que a gente possa fazer valer, de fato, nossos direitos garantidos. Nós não queremos caroneiro na nossa luta. Queremos, de fato, ser beneficiado as pessoas. Quem tiver essa informação pode utilizar a ferramenta do próprio blog, né, para fazer essa comunicação. Jante de Piedade: como legitimar a profissão de pescador? Quanto tempo de pesca é necessário para se aposentar? Tem essas informações, professor? Eu tenho. O professor gostaria de falar? Tem essas informações? O quanto? Se é sobre a profissão do pescador, né? se é necessário. Pronto, Maria das Neves. A gente não se legitima pescador. Pescador é e pronto. Agora a gente precisa comprovar 15 anos de atividade para aposentadoria como pescador artesanal. É igualmente a aposentadoria do agricultor, trabalhador rural. E a gente precisa ter o registro no Ministério da Pesca para se ter a carteirinha de pescador. Para que a gente possa... E ser pescador é pescar, ser profissional na pesca. Tem muita gente querendo ser pescador assim, tirar a carteira, se legitimar pescando, mas sem pisar na água. A gente também está de olho nessa história. Edna da Várzea: a invasão do terreno próximo à barragem mencionada pela Maria das Neves está prejudicando os pescadores. Parabenizo a participação dos convidados no programa. É um comentário que ela faz. Tem também o Márcio Santos, de Belém de São Francisco: também sou pescador artesanal. Apesar do governo conceder auxílio às colônias de pescadores, o resultado do pescado ainda é pequeno. Quais são os projetos e planos do governo para esses trabalhadores? Professor? Bom, isso aí é uma questão difícil da gente saber. Recentemente, o governo federal lançou o Plano Safra da Pesca. E aqui em Pernambuco... Um momentinho, o Plano Safra é diferente do Bolsa Pesca? É diferente. Então depois eu gostaria que vocês falassem exatamente qual é essa diferença aí. É diferente. E aqui em Pernambuco, o movimento dos pescadores tem dialogado com o governo do estado, mas o que tem acontecido muitas vezes é que esse diálogo ele avança até um certo ponto e depois é interrompido, né? Por exemplo, foi criado o Conselho da Pesca. Esse Conselho da Pesca foi criado e chegou num determinado momento, esse conselho simplesmente foi ignorado, não mais atuou. Foi criado junto à Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária o Grupo de Trabalho da Pesca. Esse grupo de trabalho, inclusive, chegou a ter uma audiência com o governador do estado, apresentou uma pauta de reivindicação ao governo do estado, ficou de ter um retorno e também esse grupo acabou parando aí a conversa com essa audiência com o governador. E mais recentemente surge uma outra frente
que é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de dialogar com o pescador. Mas o que a gente vê é que as ações, na verdade, são descontinuadas. Nesse caso está iniciando agora, mas a gente não, o que a gente vê é que são descontinuadas e, ao mesmo tempo, a gente não vê um eixo do governo do Estado, né, falando o que vai fazer. Vem diferentes instâncias governamentais querendo dialogar com o pescador, mas falta realmente uma coisa mais firme do governo do Estado. E, inclusive, tem uma lei da pesca artesanal, uma lei da pesca, que é um projeto de lei que foi apresentado à Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei também está engavetado. Em nível nacional, o ministro Marcelo Crivella, ele disse que é um paradoxo o Brasil ter quase 8 mil quilômetros de costa e apenas 1,3 bilhão em pescado, né? Importar cerca de 1,3 bilhão em pescado. Aí tem uma declaração aqui que eu achei curiosa. Ele disse: nós precisamos tomar o caminho das águas para fazer a inversão da crise. A inversão da crise no Brasil é usar a sua potencialidade na criação do trabalho, na geração de riquezas, inclusão social com sustentabilidade ambiental, e o peixe é a saída para nós. Aí, Maria Pacheco, quando há esse tipo de pronunciamento, esse olhar, ele está de uma forma horizontal ou ele é um olhar segmentado para a pesca industrial? É um olhar segmentado para a pesca industrial. A perspectiva aí é desenvolvimentista. Assim, a lógica de exportação, ela nunca é uma lógica que dialoga com o pequeno, é uma lógica que dialoga com as empresas, que precisa de uma maximização, de organização para a exportação. Então, a gente sabe nos vários campos, né, na área da agricultura, quem exporta é o agronegócio, né? Geralmente a pesca de subsistência, a pesca artesanal, a agricultura familiar, ela é quem coloca na mesa dos brasileiros a alimentação. Então, assim, quando se tem muita retórica de que a aquicultura vai incluir, mas a aquicultura vai tirar postos de trabalho de muitos trabalhadores, né? Então, assim, e quando se fala assim, o Brasil exporta muito pescado, né? Essa é a lógica. Então, o Brasil exporta pescado, exporta lagosta, exporta camarão e também importa, né? Agora, assim, mas é possível, assim, valorizar, a gente precisa, assim, de ordenamento pesqueiro decente, organizado. Não existe no Brasil uma política de ordenamento pesqueiro sério. Então, assim, existem países que fizeram ordenamento pesqueiro e conseguiram aumentar a produtividade da pesca. Então, é possível isso. É possível investir nos pescadores e a gente ter produção. Não sei se para grande exportação, mas para a garantia do peixe na mesa dos brasileiros e para a sustentabilidade dessas famílias, isso tem condições, porque nós temos 8 milhões, realmente 8.500 quilômetros de costa e temos ainda 13% das águas doces do mundo. Mas em torno dessas águas, dessa costa, tem muitas comunidades que vivem dela. Professor Tarcísio. Eu acho que a questão da pesca no Brasil, ela tem que ir além dessa questão de exportação, porque a pesca, a própria campanha do território pesqueiro, ela traz, né, no slogan dela, segurança alimentar para o povo brasileiro. Eu acho que essa é uma questão importante para situar a pesca no Brasil, a segurança alimentar, a soberania alimentar. Recentemente eu tive contato com um trabalho, uma pesquisa feita na Amazônia, de 2008, esse trabalho, que diz o seguinte, que o consumo per capita de peixe no Alto Amazônia chega a meio quilo per capita por dia. E que a maior parte do pescador nessa região, quase 100%, é da pesca de subsistência. Então, isso passa longe das estatísticas pesqueiras. Isso não aparece. Esse dado mesmo que eu mostrei há pouco, do levantamento que a gente fez aqui no litoral norte de Pernambuco, também é um exemplo disso. A gente tem ali apenas também cerca de 1/3 dos pescadores da região
são cadastrados no Ministério. Ou seja, 2/3 dos pescadores não têm cadastro, são invisíveis, né, ao cadastro do Ministério da Pesca. E são pessoas que, se não pescam diariamente como atividade principal, mas estão ali produzindo a subsistência, estão ali pescando para alimentação. Então, a questão da pesca, ela passa também por essa... Daí a campanha do território, ela passa por uma questão de segurança alimentar, soberania alimentar. Nós estamos quase chegando ao final do programa, só temos agora 3 minutos. Tem aqui um comentário do Newton, de Olinda. Existe uma certa corrupção dentro das colônias. Algumas pessoas que não pescam recebem uma carteirinha afirmando exercer o ofício para poder votar no presidente da colônia. Né? Isso é uma denúncia que ele faz. E o Alberto, de Pau Amarelo, por que o governo não procura fiscalizar quem recebe o auxílio para regularizar a situação de quem de fato é pescador? Então há um clamor muito grande aqui das pessoas que estão participando, no sentido de que essa situação ela seja regularizada, né? Dando a impressão de que algumas pessoas realmente exercem ilegalmente ou se apresentam quando na verdade não exercem a profissão do pescador. Mas nós estamos num período junino e no período junino nós temos o dia de São Pedro, que é o 29 de junho. Né? Então, São Pedro, padroeiro dos pescadores. O que é que Dona Maria das Neves fala desse santo? Por que esse santo é importante para os pescadores? Alguma programação especial para comemorar o Dia do Pescador? Em várias colônias existe a tradição muito forte do festejo desse dia. Eu sou evangélica e creio nas promessas do Senhor e leio e vi quando Jesus usou Pedro para ensinar o povo a pescar e pescar almas e pescar peixe e como fazer. Então, na tradição católica é muito forte isso. E eu acompanho junto com o povo, porque eu sou pescadora e no momento da pesca, da luta e do movimento não existe a religião. É a luta e é muito festejada aqui em Pernambuco, em várias áreas, como lá no Petrolândia de Pernambuco é o São Francisco, que a gente também vai lá nessas lutas. E a gente disse para esse pessoal que está reclamando das carteiras que não é obrigação do governo fiscalizar quando acontece dentro da colônia. Quem tem que fiscalizar são os pescadores, os secretários, os fiscais de colônia. Se o presidente está fazendo isso, tem que mudar, porque até o próprio presidente começa por ele a fazer errado. E não esperar só pelo santo. E não esperar pelo governo, porque o governo não vai fazer nada desse tipo, não. Eu falei não esperar só pelo santo também, né? Não esperar pelo santo, não. Tem que fazer as coisas acontecer. Tá vivendo certo. E pegando e sentindo. Tá certo. Agradeço a todos, muito obrigado. O programa chegou realmente ao final. Então, boa noite a vocês, boa noite a você de casa. O Opinião Pernambuco fica por aqui.